Olá e bem-vindos! Hoje o nosso mergulho em um território que é, ao mesmo tempo, o mais pessoal e o mais político de todos, o nosso corpo. Exatamente. A gente vai usar como guia o livro O Feminismo é para Todo Mundo, da genial Bell Hooks, para investigar como a luta feminista se manifesta no nosso dia a dia através de 3 temas centrais: direitos reprodutivos, a política da beleza e, a busca por uma liberdade sexual de verdade. Exato. E a grande sacada da Bell Hooks, que a gente vai explorar com base nos capítulos 5, 6 e 15, é justamente mostrar que essas coisas estão, totalmente conectadas. Não dá para separar, né? Não dá. A nossa missão aqui é entender como o controle sobre quem somos, nossa aparência, nosso prazer, isso não é drama individual, sabe? É o centro de uma grande batalha política. Bell Hooks nos convida a ir muito além dos slogans. Perfeito. Então, vamos começar pelo que talvez seja o ponto mais conhecido dessa discussão, os direitos reprodutivos. Quando se fala em feminismo e saúde da mulher, a primeira palavra que vem à mente de muita gente é aborto. Sempre. Mas a Bell Hooks já começa meio que jogando um balde de água fria nisso, dizendo que esse foco excessivo, embora a luta seja crucial, escondia um problema no movimento. Que problema era esse? Olha, era um problema de classe e de raça, fundamentalmente. O que a Hooks aponta, do jeito bem direto, é que as primeiras líderes do movimento feminista que ganharam os holofotes da mídia eram, em sua maioria, mulheres brancas com diploma universitário, de classe média ou alta. Para elas, uma gravidez indesejada era, de fato, o maior obstáculo para uma carreira para a liberdade pessoal. Era uma questão, assim, muito concreta e imediata. Faz todo sentido. A liberdade de escolher quando e se você vai ter filhos muda completamente a trajetória de vida de uma pessoa. Mas e para as outras mulheres? Para a maioria que não estava nesse grupo? Aí é que está o ponto central. Para mulheres pobres, mulheres da classe trabalhadora, mulheres negras, a questão era, muito mais ampla. O acesso ao aborto seguro era, claro, uma emergência. Claro. Mas era só a ponta do iceberg. A luta delas envolvia um conjunto de outras violências e negligências que o movimento, naquele momento, não estava priorizando. Certo. Então, o foco no aborto era uma questão de classe. Mas o que mais estava em jogo? Quais eram essas outras batalhas que não ganhavam as manchetes? Eram batalhas diárias pela sobrevivência e pela dignidade. A Hooks lista várias. A falta de uma educação sexual decente nas escolas e em casa, a ausência total de medicina preventiva, a dificuldade de conseguir um pré-natal de qualidade. Ia para questões ainda mais sombrias, como as práticas abusivas de esterilização forçada, que aconteceram em massa com mulheres pobres e não brancas, ou o excesso de cesarianas e esterectomias feitas sem necessidade, só por conveniência médica ou lucro. Nossa, isso expande completamente a ideia de direitos reprodutivos. Não é só sobre o direito de não ter um filho. Não mesmo. É também sobre o direito de ter filhos com segurança e saúde e de ter autonomia sobre seu corpo em todas as fases da vida. Exatamente. É uma luta contínua. E o fascinante na análise da Hooks é que ela mostra como essa luta muda ao longo da vida, sabe? Para uma adolescente, a questão pode ser conseguir acesso a um anticoncepcional. Certo. Para uma mulher mais velha, a luta pode ser contra um médico que insiste numa cirurgia invasiva que talvez não seja necessária. É tudo parte da mesma briga por autonomia. E tem um ponto que achei muito interessante na leitura. Hooks menciona que, em muitos aspectos, a pílula anticoncepcional foi uma revolução talvez até maior que a legalização do aborto para muitas mulheres. Por que isso? Porque a pílula permitiu uma escolha proativa. Ela separou o sexo da procriação de uma forma que deu às mulheres a chance de decidir conscientemente. Eu quero ser uma pessoa sexualmente ativa, sem o medo constante da gravidez. Entendi. O aborto é reativo, a pílula é proativa. Isso. O aborto, por mais essencial que seja, é uma solução para um problema já aconteceu.
A pílula mudou o jogo antes mesmo de ele começar. Mas se a pílula foi tão revolucionária, por que a mídia e os grupos conservadores focaram tanto, e ainda focam, no aborto? Porque o aborto era o confronto mais direto possível com a ideologia patriarcal e o fundamentalismo religioso. Era afronta. Era afronta simbólica. Desafiava a ideia de que o único propósito da mulher é a maternidade, de que o corpo feminino pertence a Deus ou ao Estado e não a ela mesma. Focar no aborto era uma estratégia para pintar o feminismo como algo assassino. E, infelizmente, funciona até hoje. E a Hooks alerta que essa luta continua sendo uma luta de classes, né? Ela diz que os ataques hoje são direcionados principalmente aos serviços públicos. Precisamente. Quando grupos anti-aborto conseguem cortar o financiamento público para clínicas de saúde, eles não estão tirando o direito ao aborto das mulheres ricas. Não mesmo. Elas vão continuar pegando um avião, indo para outra cidade ou pagando uma fortuna numa clínica particular. Quem perde o direito de escolha na prática são as mulheres pobres. Por isso a proposta feminista da Hooks é por uma liberdade reprodutiva ampla, para todas as pessoas. Essa luta pela autonomia sobre o que acontece dentro do corpo, ela obviamente tem um reflexo do lado de fora, na nossa aparência, certo? Como a Bell Hooks conecta essas duas coisas, como a beleza, algo que parece tão pessoal, vira um campo de batalha político. Olha, quando o feminismo entrou nessa discussão sobre beleza, foi um impacto gigantesco. Porque antes do movimento ganhar força, o valor de uma mulher era medido quase que exclusivamente pela sua aparência. Pela capacidade de ser atraente para os homens, né? Exato, de acordo com um padrão muito específico. A crítica feminista veio para dizer, espera aí, meu valor não está no meu rosto ou no meu corpo. E isso se manifestou de formas muito concretas, não foi? Lembro da imagem da queima dos sutiãs, que na verdade nunca aconteceu daquele jeito, mas... Virou um símbolo poderoso. O que a Hooks descreve são gestos que, na época, eram radicais. Se livrar de roupas que machucavam, que restringiam, como sutiãs apertados, cintas, sapatos de salto. Nossa, imagino. Foi um grito de guerra pelo conforto, pela saúde e pela glória do corpo feminino como ele é. Natural, foi dizer, eu não vou mais me torturar para caber num padrão que não me serve. Imagino que a reação a isso tenha sido pesada. Foi brutal e muito bem orquestrada. A indústria da moda e dos cosméticos, que movimenta bilhões, viu seu lucro ameaçado. E o que eles fizeram, junto com a mídia, financiaram uma campanha massiva para criar o estereótipo. A feminista é feia, masculinizada, mal-amada, desleixada. É uma tática de difamação, né? Desqualificar a mensageira. Exatamente. Uma tática que a gente vê até hoje. Mas a luta ia além da moda, certo? Bell Hooks fala sobre a questão da saúde. Sim, isso é crucial. A crítica não era só contra um sapato de salto. Era contra a patologia por trás da obsessão pela imagem. Uma obsessão que levava e ainda leva a distúrbios alimentares gravíssimos, como anorexia e bulimia, a depressão. C. O feminismo forçou o sistema de saúde, que era dominado por homens, a olhar para esses problemas como questões de saúde sérias, e não como frescura de mulher. Quase todas as melhorias que temos hoje na saúde voltada para mulheres são fruto direto dessa luta. Ok. Mas se a gente olha para o mundo hoje, com redes sociais, filtros, parece que essa obsessão pela magreza e por um padrão inatingível está mais forte do que nunca. O que aconteceu? A crítica feminista falhou? Não é que falhou, mas o sistema é muito bom em se adaptar. A Hooks tem uma análise muito afiada sobre isso. Ela diz que nos anos 80 algo mudou. As feministas da primeira onda estavam envelhecendo. E muitas delas que tinham lutado contra os padrões se viram novamente pressionadas por eles, especialmente a competir com mulheres mais jovens pela atenção masculina no mercado de trabalho e afetivo. O patriarcado joga sujo. E a indústria viu uma oportunidade aí. Uma oportunidade de ouro. A mídia e a moda capitalizaram em cima dessa insegurança e trouxeram de volta com força total a imagem da mulher magérrima, quase esquelética, como o ideal. Cooptando a linguagem do empoderamento, né? Exato. Eles cooptaram a linguagem da escolha e do empoderamento para vender produtos e procedimentos que, no fundo, reforçam a mesma velha opressão. Então, o que a gente faz? Se a crítica não é suficiente, qual é a saída que a Hooks propõe? É aqui que vem a proposta mais radical dela.
Ela diz que não adianta só ficar do lado de fora criticando. Apontar o que está errado é o primeiro passo, mas não muda a realidade se você não oferece uma alternativa. A proposta dela é que as feministas precisam ocupar esses espaços. Ocupar a indústria da moda, da beleza. Exato. Entrar na publicidade, no cinema, para criar o que ela chama de uma revolução contínua e sustentável. E o que seria essa revolução na prática? Seria criar e divulgar visões de beleza que sejam alternativas, saudáveis e, principalmente, diversas. Celebrar corpos gordos, corpos negros, corpos com deficiência, corpos velhos. Mostrar que beleza não é sinônimo de juventude e magreza. É uma disputa de narrativa, sabe? É usar o poder dessas indústrias para criar novas referências. Falando em desejo e em ser protagonista, isso nos leva diretamente para a esfera mais íntima de todas, a sexualidade. A promessa da Revolução Feminista era liberdade. Mas o que, na visão da Bell Hooks, é uma prática sexual que liberta de verdade? Esse é talvez um dos debates mais complexos e dolorosos dentro do feminismo. A primeira coisa que a Hooks faz é desfazer uma grande confusão. No começo, muitas mulheres acharam que liberdade sexual era a mesma coisa que promiscuidade. A ideia de agir como os homens no modelo patriarcal. Sexo sem intimidade, sem envolvimento. Exatamente. A liberdade de ser tão objetificadora quanto o opressor. E as mulheres perceberam muito rápido que isso não era libertador de jeito nenhum. Era só uma outra forma de se sentir vazia e usada. Não trazia prazer de verdade. Não. Daí o movimento começou a se questionar mais profundamente. E aí vieram umas fases bem turbulentas, as chamadas guerras do sexo feministas. Sei. Primeiro, um questionamento radical da heterossexualidade. Depois, o debate explodiu em torno de práticas como pornografia, sadomasoquismo, e a grande revelação foi perceber que dinâmicas de poder e dominação podiam acontecer em qualquer tipo de relacionamento. Aquela ideia simples de homem opressor, mulher oprimida, não dava mais conta. E qual foi o resultado dessa confusão toda? Infelizmente, o resultado foi um recuo, um medo de falar sobre sexo. O discurso público feminista, para se proteger, foi se tornando cada vez mais conservador. O foco passou a ser quase que exclusivamente na violência, no assédio, no estupro. Que são questões fundamentais, claro, mas... Mas ao só falar disso, o movimento passou a ser visto por muita gente de fora como antissexo, como um movimento de mulheres que não gostavam de prazer. O que é uma imagem totalmente distorcida. Então, como a Bell Hooks propõe resgatar essa conversa? Qual é a visão dela para uma política sexual feminista e positiva? A proposta dela é linda e, ao mesmo tempo, muito exigente. Ela diz que a gente precisa construir uma política sexual baseada em um princípio central, uma única palavra: mutualidade. Mutualidade. O que isso significa na prática, no dia a dia? Significa, antes de tudo, respeito mútuo e acordo consensual, óbvio. Mas vai além. Exige que as pessoas envolvidas se esforcem ativamente para abandonar o pensamento sexista. Tanto homens quanto mulheres. Sim, para os homens significa deixar de lado a ideia de que a sexualidade feminina existe para o prazer deles, é entender que a parceira não é um objeto. E para as mulheres, significa se libertar da ideia de que o sexo gira em torno da penetração e do orgasmo masculino. É se sentir livre para explorar e comunicar o próprio prazer, sem medo. Exatamente. Mutualidade é quando o prazer de um está diretamente ligado ao prazer do outro. Não é uma competição, é uma parceria. E essa liberdade que ela propõe também inclui o direito de dizer não. Ou de não querer sexo sem ser punida por isso, certo? Com certeza. O direito de ser não sexual é tão importante quanto o direito de ser sexual. É a liberdade de não querer transar e saber que isso não vai resultar em abandono ou violência. Se a gente conecta tudo, não se trata de criar novas regras, mas de criar uma nova ética para as nossas relações. Uma nova ética. Bell Hooks usa uma expressão muito bonita, erótica do ser. O que isso quer dizer? A erótica do ser é uma visão do sexo que vai além da genitalidade. É entender o prazer sexual como uma força poderosa de afirmação da vida.
É uma energia que nos conecta com o nosso próprio corpo, com o corpo do outro, o oposto do sexo mecânico, alienado que o patriarcado nos vende. É uma visão que nos liberta para sermos finalmente protagonistas do nosso próprio desejo. Isso. Então, depois de passar por direitos reprodutivos, beleza e sexualidade, qual é o fio condutor que amarra tudo isso no pensamento da Bell Hooks? O fio condutor é a luta pela soberania sobre o próprio corpo. É a busca pela autodeterminação, seja na hora de decidir se, quando e como ter filhos, seja na hora de definir a própria beleza em termos de saúde, seja na hora de viver uma sexualidade baseada no respeito. Em todas essas áreas, a ideia é a mesma: transformar o corpo, que historicamente foi um local de controle, num território de liberdade. Exatamente. É tirar o corpo do lugar de objeto do patriarcado e colocá-lo num lugar de sujeito da nossa própria história com integridade e poder de escolha. E isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Sim. Em outra parte da sua obra, Bell Hooks afirma de forma categórica que não pode haver amor onde há dominação. Se o nosso corpo, a nossa beleza e a nossa sexualidade são os campos onde a dominação patriarcal acontece da forma mais íntima, talvez a luta pela libertação nessas áreas não seja apenas uma luta política. Talvez seja o pré-requisito, primeiro passo indispensável para que a gente possa aprender a amar de verdade, tanto a nós quanto aos outros.